Como sabem, a esquerda não perde uma única oportunidade para fazer propaganda, seja essa propaganda feita num contexto musical, como é o caso do Rock in Rio, apesar de que muito de que se passa no Rock in Rio é discutivelmente música. Eu tenho algumas dúvidas que uma boa parte dos artistas que por lá passam se possam chamar artistas ou se possam chamar, música, aquilo que tocam, mas parece que Carlão voltou a dar de si, desta vez deu um espetáculo absolutamente deplorável e não falo do musical, falo mesmo do político, em que decide nos bastidores do Rock in Rio aparecer com uma t-shirt antifascista, convidou, veja-se bem, e adivinhem, Carolina Deslandes, é verdade, para fazer uma intervenção musical e política, de certa forma, no palco do Rock in Rio, e eu decidi fazer um vídeo porque André Ventura até já respondeu a esta t-shirt e a estas declarações de Carlão. Eu vou começar por mostrar as declarações de Carlão e eu acho que é importante, e eu bem sei, há algumas pessoas que me perguntam porque é que eu reajo a este tipo de coisas, qual é o interesse? O interesse é que estas intervenções culturais que sempre tiveram uma grande facilidade de divulgação à esquerda, seja na música, etc., e faz-se muita política neste tipo de ocasiões. E, portanto, eu não posso deixar de responder a estas ocasiões, porque a partir do momento que a esquerda está a fazer política, nós não podemos ficar simplesmente a olhar, e, portanto, eu decidi responder. André Ventura, entretanto, também já fez um tweet, agora já não se chamará tweet, mas chama-se outra coisa qualquer, e, portanto, eu venho mostrar-vos a intervenção de Carlão, a resposta de André Ventura, e venho fazer uns comentários. Só mais duas perguntas. Uma, queria uma mensagem para os teus fãs, claro. E a segunda, não posso deixar de olhar para a t-shirt que tens vestida. E quero-te perguntar se queres deixar uma mensagem a esse respeito. Então, mensagem para os fãs. Olha, em relação a hoje, espero que venham e que gostem do concerto. Para mim é muito importante a comunicação visual e energética com o público no meu concerto. É importante para que o concerto corra bem, portanto, a parte deles é muito importante. Em relação à t-shirt, sinais dos tempos, infelizmente, dir-se-ia que eu estou nos anos 90, mas não, estou em 2026 com uma t-shirt destas, quer dizer que a ascensão do fascismo um bocado pelo mundo inteiro está-me a deixar bastante preocupado com aquilo que vamos deixar para os nossos filhos e portanto, eu trouxe esta t-shirt. Obrigada, Carlão. Bom, e basicamente foi este minuto, o vídeo é maior, mas eu decidi mostrar apenas esta parte, porque é a parte que tem o sumo que nos interessa. Eu acho interessante que estas pessoas tenham essencialmente duas particularidades e sejam utilizadas como arma política mesmo quando não se apercebem de tal. Em primeiro lugar, uma boa parte destas pessoas, sejam manifestantes, sejam pessoas que fazem música e que utilizam esta palavra, esta terminologia de fascismo, em que tudo é fascismo. Inclusive eu este fim de semana tive a belíssima oportunidade e honra de entrevistar o autor e intelectual Renaud Camus, em que o próprio diz que utiliza uma expressão que o professor Jaime Nogueira Pinto também utiliza, que é o reductio ad Hitlerum, que é basicamente, são todas as pessoas fascistas e, portanto, é uma ideia de que as pessoas à direita, desde que seja à direita do Partido Socialista, tudo cabe no fascismo porque ninguém se preocupou em defini-lo e, inclusive, é como Álvaro Cunhal tão bem fazia, isto era uma amálgama muito conhecida dos comunistas, que era o nazifascismo do Dr. Salazar, do Franco, do Mussolini e do Hitler, salvo erro, acho que eram estes quatro que ele metia, e portanto era como o professor Jaime Nogueira Pinto dizia na entrevista que fiz com ele começava em Auschwitz e acabava em Santa Combadão. Portanto, isto é uma amálgama de regimes, não importa as diferenças entre si, mas se nós dizemos que determinados regimes, nomeadamente na América Latina, são socialistas e têm pretensões de ser comunistas, aí não, meus amigos, não se diga isso, porque, enfim, isso é redutor para o comunismo. Portanto, enfim, lá está. Estas pessoas sempre aplicaram critérios aos seus adversários políticos que não aplicam a si mesmos e, portanto, eu acho que era interessante que nós começássemos a fazer a mesma coisa. Sobre a questão da preocupação do Carlão, eu acho interessante que a intervenção política destes artistas, ou que a consciência política, e quando digo artistas é no sentido literal, não estou a ser irónico, nem nada semelhante, nem sarcástico,
quando estas pessoas ganham consciência política, tem alguma graça perceber que ganhem consciência política não face ao problema existente que gerou as reações nacionais populistas, mas face às reações nacionais populistas. Isto é o equivalente a vocês, enfim, não sei, tropeçam numa pedra e ficam muito zangados pelo facto de terem uma ferida. A ferida é a consequência de vocês terem tropeçado na pedra. Portanto, se calhar vocês deveriam estar preocupados é com a pessoa que deixou ali a pedra ou que não, enfim, não tratou bem da calçada de Lisboa. Vá lá, vamos dizer a coisa deste género. E, portanto, é um bocadinho isto. Estão muito preocupados com o fascismo. Em primeiro lugar, não há regresso do fascismo em Portugal porque nunca houve um regime fascista em Portugal. Esta é a primeira coisa que tem que ser dita e que temos que deixar de estupidificar as pessoas. Houve, essencialmente, inclusive, segundo o professor José Armando Saraiva, que acho que está aí, enfim, não está isento de ser chamado fascista, porque a esquerda também lhe chama fascista, mas seguramente que é uma pessoa que percebe muito mais do assunto do que qualquer outra. Bem, sei que Fernando Rosas discorda, mas o Fernando Rosas, se concordasse com o José Armando Saraiva, é que eu ficava preocupado. Em que ele utiliza uma expressão que é algo audaz, mas que, sem dúvida nenhuma, é algo que se pode discutir, que é a ideia de que o professor Salazar era antifascista, na medida em que o regime não era fascista e mandou desmantelar um movimento que vinha do integralismo lusitano, que era o nacional-sindicalismo, de Rolão Preto, e mandou desmantelar e prender Rolão Preto. E, portanto, isto é uma reação interessante para pensarmos sobre o assunto. Sobre a ideia do ressurgimento do fascismo, é importante perceber que há uma reação à direita, da direita radical, face a um conjunto de problemas trazidos pela direita e esquerda tradicionais. Atenção! E daí também agora estará a haver uma nova esquerda e a formação de uma nova esquerda com a sua manifestação populista, talvez com o espelho em Mamdani, em Nova Iorque, pode ser uma das manifestações populistas da esquerda, se quiserem dizê-lo. E o que é que estas pessoas fazem? Olham para problemas não resolvidos pelos partidos tradicionais. E a questão é, quando nós olhamos para problemas absolutamente existenciais da continuidade da nação, o Carlão não estava preocupado. Nada o preocupou com a substituição populacional em curso, que está espelhada em qualquer número, mesmo que haja analistas que ainda insistem em negar, e mesmo os que hoje em dia não negam, celebram esses números, que são os números da substituição populacional, que está em curso. Isso é evidente para qualquer pessoa que queira fazer meia dúzia de contas e que não esteja satisfeito com a tese cosmopolita, digamos assim. E, portanto, quando nós olhamos para os problemas todos que não suscitaram qualquer tipo de reação pela classe artística, intelectual, mediática deste país, acho interessante perceber que a reação seja mais efusiva à consequência dos problemas mais do que aos problemas em si. Estas pessoas perderam de tal maneira a noção da realidade do seu próprio povo, perderam a noção. Os portugueses perderam literalmente a noção histórica e o lugar histórico que ocupam naquilo que é uma história com vários capítulos, que é a história portuguesa. Perderam a noção, o ensino inclusive é feito para o esquecimento, o ensino português é feito para o esquecimento e, portanto, um povo que não sabe onde se situa historicamente, quais é que são as suas origens, os seus acontecimentos históricos fundacionais, etc., está evidentemente mais suscetível a perder a sua cultura, inclusive é porque é necessário alguém que conserve essa questão cultural, porque, enfim, genericamente mercantilizou-se a cultura, que eu acho que a cultura não deve ser um produto de troca de mercado, por muito que eu não seja ingênuo sobre o assunto. O que é facto é que se mercantilizarmos a cultura, destruímos a cultura, e isso é o que está evidente numa boa parte dos países europeus, mas quando juntamos todas estas variáveis, percebe-se exatamente que o Carlão e tantos outros não estão preocupados com a invasão em massa, exatamente, com a substituição populacional, a desindustrialização da Europa, entre todos os outros problemas trazidos pelos partidos tradicionais, estão sim preocupados, e isso sim é que eu acho interessante, com a reação a esses problemas. Eu vou apenas ler-vos o tweet, entretanto já me tinha esquecido que ia mostrar-vos o tweet. Vou mostrar-vos o tweet de André Ventura e terminamos o vídeo basicamente. Ora, como eu dizia, pensei que o Carlão estava preocupado com o aumento de criminalidade violenta, da imigração desordenada ou das violações contra mulheres ou a corrupção, mas não, o Carlão está preocupado com a ascensão do fascismo em Portugal. E, portanto, basicamente é isto. André Ventura sintetiza aqui bem o que eu estava a dizer, que é, há todo um conjunto de problemas que originaram verdadeiramente a criação de partidos nacionais
nacionais populistas e que já começam inclusive a ter concorrência à sua direita e até à sua esquerda, portanto, novas formas de direita nacional populista ou até que rejeitam a tese populista, digamos assim, mas que hoje em dia está particularmente forte e que não percebem que são uma reação ao problema e não o problema em si. Portanto, se o Carlão está preocupado com o país que vai deixar às suas filhas, eu acho que isso é uma preocupação totalmente legítima de um bom pai. Um bom pai deve preocupar-se com o país que vai deixar às suas filhas e aos seus filhos. Devia se preocupar com o facto de as suas filhas, no espaço de 27, as suas filhas, os meus filhos, eu não me estou a dirigir à família do Carlão, longe de mim, nada disso, não é toda essa a minha intenção, mas quando digo as filhas do Carlão, digo até o próprio Carlão, porque ele também vai ver isso, se não houver uma reversão das políticas migratórias, os meus filhos, até os meus pais, acredito que estejam cá, se não revertermos, se Deus quiser estarão cá, se não revertermos em massa as políticas migratórias, vamos ser estrangeiros na nossa própria casa. E, portanto, o Carlão tem que perceber que a ascensão do fascismo, como o próprio diz, primeiro é um disparate do ponto de vista da ciência política. E, em segundo lugar, só há partidos nacionais populistas porque há problemas e contradições insanáveis por parte dos partidos tradicionais não resolvidos ao longo de vários anos. E é interessante pensar nesta definição de André Ventura, e termino por aqui. André Ventura dizia que o Chega só surge porque a direita tradicional falhou. E talvez seja a altura da direita tradicional morrer politicamente. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.